A história nos mostra que grandes nações podem crescer, prosperar e alcançar grandes conquistas. Mas também nos ensina que nenhuma sociedade está livre da decadência. Muitas vezes o declínio de uma nação não começa apenas na economia, na política ou na instituição, mas no coração das pessoas. Quando uma sociedade se afasta de Deus, abandona os princípios da verdade, da justiça e da imoralidade, as consequências podem ser profundas. A Bíblia nos mostra que uma nação pode perder sua direção quando rejeita os valores que sustentam a vida e passa a chamar o mal de bem e o bem de mal. Neste vídeo vamos refletir sobre a decadência de uma nação e compreender, à luz das Escrituras, como a corrupção dos valores, o afastamento de Deus e a falta de arrependimento podem conduzir uma sociedade ao enfraquecimento e à ruína. Mas também veremos que, enquanto houver arrependimento e busca pelo Senhor, ainda existe esperança. Vamos ler Miqueias capítulo 2, versículos de 1 a 2. Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam campos, os arrebatam. Se casas, as tomam. Assim fazem violência a um homem, a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. O profeta Miqueias, ao fazer um diagnóstico de sua nação, retrata a própria decadência do Brasil. A decadência de uma nação começa quando o seu povo abandona os princípios absolutos da palavra de Deus. Uma nação torna-se decadente quando seus líderes civis e religiosos se corrompem e abandonam os princípios absolutos que deveriam regê-los. Por exemplo, o aparelhamento do Estado para saquear o povo. Os líderes do povo maquinavam o mal em seu leito, e ao amanhecer já colocavam em ação os seus planos, porque o poder de fazer o mal estava em suas mãos. Tudo quanto cobiçavam, tomavam. Tudo quanto desejavam, extorquiam, porque o Estado estava aparelhado para a roubalheira. A inversão de valores da sociedade. Miqueias capítulo 3, versículo 2. Os que aborreceis o bem e amais o mal, e deles arrancais a pele e a carne de cima de seus ossos. Miqueias diz que o povo se corrompeu a tal ponto de aborrecer o bem e amar o mal. Isso não é apenas tolerância ao erro, é inversão de valores. É aplaudir o que se deve repudiar e repudiar o que se deve promover. A sociedade brasileira está assim também. Chama luz de trevas e trevas de luz. O canibalismo dos líderes políticos. Miqueias capítulo 3, versos 1, 3 e 9. Disse eu, ouvi agora vós cabeças de Jacó, e vós chefes da casa de Israel. Não é a vós outros que pertence o saber e o juízo? Que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e repartis como para a panela e como a carne do meio do caldeirão? Ouvi agora isto, vós cabeça de Jacó, e vós chefes da casa de Israel, que abandonais o juízo e perverteis tudo o que é direito. Os líderes políticos, em vez de servir o povo, serviam-se do povo. Em vez de atender à necessidade do povo, exploravam o povo, arrancando sua pele, esmiuçando seus ossos e devorando sua carne. Os líderes, longe de proteger o povo, faziam do povo sua presa. Esses líderes chegaram ao extremo de abandonar o juízo e perverter tudo o que era direito. Miqueias capítulo 3, versículo 9. Ouvi agora isto, vós cabeça de Jacó, e vós chefes da casa de Israel,
que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito. Os líderes eram o maior problema da nação, o maior flagelo para o povo. A corrupção do judiciário. Miqueias capítulo 3, versículo 11. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam no Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. O profeta Miqueias diz: os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Não havia qualquer esperança de justiça. Os fracos eram esmagados pelos fortes. Os pobres eram espoliados pelos ricos. As cortes estavam rendidas ao esquema de corrupção. Estavam a serviço do Estado para explorar a população. Os juízes, que deveriam fazer cumprir as leis e aplicar a justiça, condenavam os inocentes por dinheiro e inocentavam os culpados. O concluo dos poderes constituídos. Miqueias capítulo 7, versículo 3. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação. O juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos da sua alma. E assim todos se juntamente urdem a trama. Miqueias diz que o poder executivo e o poder judiciário estavam mancomunados na prática do crime. Uma coisa é um dos poderes constituídos se corromper. Outra coisa é quando os poderes se unem para a prática do mal. Havia uma teia criminosa que sugava o Estado e oprimia o povo. A corrupção da religião. Miqueias capítulo 3, versículos 5 e 11. Que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela e como carne no meio do caldeirão. Os seus cabeças dão as sentenças por subornos, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Os profetas deixaram de pregar a palavra de Deus com fidelidade para render sua consciência à sedução do lucro. Os profetas fazem errar meu povo. Miqueias capítulo 3, versículo 15. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. Os seus profetas adivinham por dinheiro. Miqueias capítulo 3, versículo 11. A igreja é a consciência do Estado, mas quando sua liderança se corrompe e busca o lucro, em vez de proclamar a verdade, em vez de ser bênção, torna-se maldição. A corrupção da família. Miqueias capítulo 7, versículo 6. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. A família é o último reservatório moral da nação. Se ela cair, o povo submerge na lama. Nenhuma nação é forte se as famílias que a compõem estão fracas. O resultado dessa decadência é o caos da sociedade. Miqueias capítulo 7, versículo 2. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça seu irmão com a rede. Miqueias está entre nós hoje, no século 21. Sua voz ecoa nos palácios, nas ruas do Brasil. A sociedade brasileira está doente. Suas entranhas estão infectas pelo pecado. Seu mal é grave e crônico. Com tudo isso, o perigo de morte é iminente.
A decadência da sociedade é moral e espiritual. A sociedade brasileira está doente porque abandonou a Deus, a fonte da vida. A sociedade está doente porque abandonou a verdade, a fonte da ética. Porque a sociedade abandonou a Deus e sua verdade, perdeu o temor do Senhor, o princípio da sabedoria. Nossa cultura está doente, nossa sociedade à beira de um colapso. É tempo dos líderes de nossa nação se arrependerem. É tempo de o povo voltar-se para Deus. A decadência de uma nação não acontece de um dia para o outro. Ela começa quando a verdade é desprezada, quando a justiça é corrompida, quando a maldade é normalizada e quando Deus deixa de ocupar o lugar que deve ter na vida das pessoas. Mas a palavra de Deus também nos mostra que o caminho da restauração começa com arrependimento. Quando um povo reconhece seus erros, abandona os caminhos de injustiça e volta o seu coração para o Senhor, Deus pode trazer transformação e renovação. Que esta reflexão nos leve a compreender que a mudança de uma nação começa também na mudança dos seus cidadãos. Cada pessoa tem responsabilidade diante de Deus. Que possamos ser homens e mulheres comprometidos com a verdade, com a justiça e com os princípios da palavra. Uma nação pode se afastar de Deus, mas a esperança nunca está perdida enquanto houver corações dispostos a se arrepender e buscar o Senhor. Se esta reflexão falou ao seu coração, compartilhe este vídeo e ajude esta mensagem a alcançar mais pessoas. Que Deus abençoe nossa nação, nossas famílias e nos ajude a permanecer firmes na verdade. Até o próximo vídeo.